O próximo orador inscrito, deputado Maurício Marcon. Obrigado, senhor presidente. Semanas atrás eu lhe alertei, presidente, que essa CPMI poderia virar uma pizza. Mas mudei de opinião. Acho que essa CPMI já serviu bastante, senhor presidente. Inclusive, quando o Dino destrói as imagens para não enviar, debochando dessa casa e achando que aqui todo mundo é idiota para achar que as imagens foram apagadas, eu acho que fica muito claro que ele assina sua culpa no cartório. Então a gente ainda aguarda. Eu sei que o senhor não quer e não vai pedir um mandado de busca e apreensão, porque inclusive as imagens foram apagadas. Mas o que mais chama a atenção é que nessa palhaçada que Dino fez, algumas imagens, 5 câmeras, parece que chegaram. Aquelas estava tranquilo, sendo que é a mesma empresa, mas as que nos interessam para mostrar a prevaricação dele, essas não apareceram. Então a gente vai estar estudando para pedir também a prisão de Flávio Dino junto à PGR por omissão e obstrução da justiça, e tenho certeza que essa presidência que foi achincalhada pelo que o Flávio Dino fez vai concordar conosco nesse pedido. Senhor Gedido, o senhor tem a idade do meu sogro, então para mim é até complicado fazer qualquer inquirição, porque eu sei da sua trajetória, mas com todo o respeito eu vou lhe fazer algumas perguntas. Se o senhor se sentir apto a responder, caso contrário não tem problema. Quem era o seu chefe, Dino ou Lula, quando o senhor estava no GSI? O senhor respondia a alguém, a Dino ou a Lula? Eu fui convidado pelo presidente para ser ministro do Gabinete de Segurança Institucional. Então foi um convite e eu aceitei esse convite. O senhor respondia diretamente ao Lula, então, não respondia ao Dino. A minha pergunta é, já está mais do que provado que o senhor recebeu 33 avisos que poderiam acontecer os atos que aconteceram no dia 8. O senhor avisou alguma vez Lula ou Dino sobre essas mensagens que o senhor recebeu da BIM, ou o senhor guardou só para si e não avisou ninguém? O microfone, por favor. Deputado, eu já respondi isso, mas os 33 alertas, eles são do dia 2 até o dia 8. E lá na área de difusão tem um órgão subordinado ao Ministério da Justiça. Tá, então o senhor está me afirmando que esse órgão subordinado ao Ministério da Justiça, a gente pode entender que Flávio Dino teve acesso a essas imagens. Então Flávio Dino sabia, também recebeu de forma 33 vezes também. O senhor acabou de admitir então que Flávio Dino também recebeu essas mensagens por fazer parte do Ministério da Justiça. Eu acho que essa informação, colega Girão, ela é muito relevante, porque ela reforça a nossa tese de omissão de Flávio Dino. O general Gonçalves Dias acabou de admitir aqui que essas mensagens foram enviadas também para o gabinete onde Flávio Dino, do Ministério da Justiça. Muito esclarecedor. Obrigado, Gonçalves Dias. O senhor mandou uma mensagem, abre aspas, vamos ter problemas, fecha aspas, pelo WhatsApp. Que problemas seriam esses? O senhor pode me dizer qual que seriam esses problemas? Se o senhor olhar as mensagens... Se o senhor olhar as mensagens, o senhor vai ter noção, e isso já foi respondido também. Mas veja o seguinte, deputado, quando ele falou isso às 8 horas, eu pedi para ele o telefone da Coronel Cíntia. Liguei para o Coronel Cíntia, a Coronel Cíntia me disse que estava tudo normal. Não tinha problema nenhum. E a responsável por confecção do protocolo de ações imediatas é a subsecretaria de operações integrada da Secretaria de Segurança Pública do GDF. Tá bom. O senhor, ao chegar, quando o senhor chegou, por volta das 15 e pouco, o senhor mencionou, né? O senhor chegou a ver a Força Nacional estacionada ao lado do Ministério da Justiça? Que a gente que conhece Brasília aqui fica fácil de ver, né? Não. O senhor não chegou a ver? Já respondi, deputado. Impressiona porque quem conhece Brasília sabe que se o senhor estava no Planalto, tinham 214 homens, se não me falha a memória, e não ver realmente causa bastante espanto, né, da minha parte pelo menos. O senhor acha que se o senhor tivesse destruído provas, que o senhor não fez, até o que a gente sabe o senhor não fez, entregou o seu WhatsApp, as imagens foram vazadas, inclusive o senhor
foi o pivô dessa CPMI. O senhor acha que quem destrói provas deve ser preso por obstrução da justiça? Na realidade, deputado, a pergunta do senhor é extremamente importante, mas a justiça que tem que responder. Tá. Eu vi o seu advogado soprando que eu ia pedir do Dino, e realmente eu vou pedir do Dino. O Dino destruiu provas, ao contrário do senhor, que não destruiu provas. O senhor entregou provas, né? O senhor está concordando, inclusive. O senhor acha, então, se ele realmente destruiu provas para lhe incriminar, ele deve ser preso, na sua opinião? Flávio Dino deve ser preso, responsabilizado por ter destruído e rido da cara desses parlamentares que aqui estão, general G. Dias? Deputado, a justiça que tem que responder, não eu. Não, mas eu fico satisfeito quando o senhor balançou a cabeça de forma afirmativa, porque eu acho que todo brasileiro de bem, que tem 2 neurônios funcionando, sabe que Flávio Dino destruiu as provas, isso ficou muito claro. Então eu acho que não tem muito mais do que a gente esperar para pedir a prisão de Flávio Dino por ter destruído as provas. Eu tenho... Quando o Saulo Moura da Cunha veio até aqui, eu fiz uma pergunta para ele, eu gostaria de ouvir a sua versão até para que a gente possa esclarecer. Eu pedi o seguinte para ele. Ele afirmou o seguinte, general, ele, abre aspas, o senhor afirmou nas palavras dele, ele pediu para que o nome dele fosse retirado do relatório. Ele me pediu pessoalmente. O senhor confirma que o senhor pediu para adulterar o relatório e se pediu, foi pessoalmente mesmo ou o senhor mandou alguma mensagem ou algo do gênero? Eu já respondi, deputada. Poxa, seu Gonçalves Dias, não custa dizer, né? Sim, não, mas tudo bem, a gente entende. O senhor deve estar cansado também. Bom, reeditando uma fala que foi muito comentada aqui na CPMI, qual a sua patente, general, no Exército? É uma pergunta, general. Qual a sua patente? Ele já respondeu. Eu fui promovido a general de divisão. Tá. É o penúltimo posto na hierarquia do Exército Brasileiro. Como general, o senhor acha que seria capaz de liderar um exército em guerra? Bem simples a pergunta. Sim, não. Sim, não, sim, não. Deputado, as circunstâncias, pelo nosso treinamento, poderá impor isso ou não, mas nós somos treinados, logicamente, para a guerra, não somos treinados para o tempo de paz. Tá. Então, se o senhor diz que seria apto a liderar um exército na guerra, o senhor não foi apto, então, a coordenar as ações para defender os prédios aqui dos 3 poderes. Então, eu estava entre a incompetência e a omissão, eu acho que o senhor, então, eu endosso o pedido da oposição, o senhor tem que responder pelos seus crimes de omissão, prevaricação e obstrução da justiça, e eu assinei o seu pedido também de prisão, porque eu acho injusto que, por exemplo, o coronel Naime, que estava aqui brigando, está preso até hoje, né? Ele estava de férias, veio até aqui, está preso até hoje, foi ferido, está preso por omissão, e o senhor está livre, né? Mesmo tendo mentido, aliás, mentiu, que acionou o plano escudo, inclusive isso é um documento do Exército, e aí ou o Exército ou o senhor está mentindo, então o senhor fraudou, pediu para fraudar também documentos, então eu acho que nada mais justo do que a lei valer para todos. Se um coronel está preso, o senhor tem que estar preso também. Obrigado, general. Muito obrigado, deputado. Passo a palavra. Presidente, o que nós vimos hoje, desde manhã até agora, quase 7 horas da noite, é o cometimento do pior tipo de conduta militar, que é fugir das suas responsabilidades, que é incriminar outros colegas, quando na verdade ele próprio que deveria assumir o seu papel e as suas responsabilidades. O que nós vimos hoje, durante o dia inteiro, foi o senhor Gonçalves Dias, ora, atribuir culpa ao alto comando do Exército Brasileiro, ora, atribuir culpa aos seus subordinados, aos seus comandados. Logo ele, um general, 3 estrelas, que já havia sido ministro em outras ocasiões. Assuma suas responsabilidades, general. Bata no peito e diga que Vossa Excelência, que o senhor não quis
fazer a troca dos assessores que estavam no GSI, ao invés de culpá-los. Diga que a responsabilidade era sua. Diga que a responsabilidade era sua, inclusive em acionar o plano escudo que não foi acionado. Então o que nós vimos aqui, senhor presidente, é o pior crime que pode existir no Código de Ética Militar. Mas para além da falta de ética militar promovida pelo senhor Gonçalves Dias, nós vimos ao longo desses últimos meses o cometimento de crimes comuns. Desde o dia 5, o senhor Gonçalves Dias, 5 de janeiro, o senhor Gonçalves Dias sabia daquilo que poderia acontecer no dia 8. Nós mostramos aqui ao longo da tarde as mensagens trocadas por ele e pelo Saulo, ex-chefe da BIM. Mensagens essas que ele falsificou ao mandar o relatório para o Senado Federal. Primeiro crime, falsificação de documento público. Mas tem mais. Ele sabia das informações, daquilo que poderia acontecer no dia 8 de janeiro, desde o dia 5, e ele não convocou o plano escudo. Quem diz isso não foi eu, não foi o senador Girão, o deputado André Fernandes. Quem diz que Gonçalves Dias não acionou o plano escudo foi o gabinete do comandante do Exército Brasileiro. Não convocou o plano escudo. Se limitou a dizer, vamos ter problemas, e sumiu. Não fez mais nada. Portanto, prevaricou. Segundo crime, prevaricação. É por isso, senhor presidente, que todos nós, da oposição, nessa CPMI, protocolamos agora, no final da tarde, ao Procurador-Geral da República, um pedido de prisão preventiva do senhor Gonçalves Dias, pelo nítido cometimento de crimes ao longo desses últimos meses. A própria imprensa já tem repercutido as mentiras ditas pelo Gonçalves Dias à Polícia Federal e que ao longo do tempo foram sendo desmentidas. As mudanças de versões que Gonçalves Dias disse para a Assembleia Legislativa do Distrito Federal, depois para a CPMI, para a Polícia Federal. A mentira tem sido a tônica de Gonçalves Dias. Crimes foram cometidos e nós pedimos, então, no final dessa tarde, a prisão do senhor Gonçalves Dias. E aqui, senhor Gonçalves Dias, no meu primeiro mandato eu ouvi o seguinte: o mais besta aqui é deputado federal. Ninguém acredita na tua versão. Todo mundo sabe que o senhor falou com Lula entre o dia 5 e o dia 8. O senhor não quis responder a pergunta do deputado Marcel Van Hatten, quando foi a última vez? Mas nós sabemos que o senhor tem falado frequentemente com Lula. Talvez tenha até falado hoje. Então, o senhor pode até enganar um colega, um outro colega, mas o senhor não engana. E hoje ficou muito claro que as suas diversas versões e narrativas estão sendo paulatinamente desmontadas. E que a mentira que o senhor tem dito não vai prevalecer. A prisão é o caminho que, se nós formos seguir a tônica de outras pessoas que por muito menos estão presas, é o único caminho possível para o senhor Gonçalves Dias. E aqui, para finalizar, senhor presidente, fica mais uma vez o questionamento feito pelo professor Paulo Fernando. Aceitaria ou não aceitaria uma acariação com os seus subordinados que você tem responsabilizado? Obrigado, senhor presidente. Gostaria de deixar claro que as opiniões e informações apresentadas aqui são de responsabilidade exclusiva de seus autores. Como criador deste conteúdo, não me responsabilizo por consequências. Pesquise e busque orientação profissional antes de decisões significativas.